Boa noite a todos. Quero primeiramente que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família. Neste curso que você está adquirindo, eu quero começar, antes de nós entrarmos a fundo sobre o processo da salvação de Deus no homem, nos 3 tempos, espírito, alma e corpo. Eu quero dar uma introdução, antes de nós entrarmos a fundo mesmo. Este curso, ele tem inúmeros títulos, módulos que você vai estar estudando, mas eu acho que é necessário eu fazer uma leve introdução para que eu possa começar a te preparar o que Deus vai falar através deste curso na sua vida e que vai transformar a sua mente, a palavra metanoia, que vai transformar a sua alma para aquilo que Deus tem preparado e reservado para você. As pessoas, elas têm muito receio acerca da palavra salvação do homem. Por quê? Porque elas não entendem exatamente o que é esta salvação. As pessoas hoje, quando se fala de salvação por Cristo Jesus, o que elas pensam? Uma vez que eu sou salvo para sempre. Só que ao mesmo tempo que eu sou salvo, eu posso perder a minha salvação. Aí elas falam, eu posso perder a minha salvação se eu começar a pecar. Aí eu começo a pecar, aí Jesus pode voltar, aí eu posso ficar e eu vou para o inferno. Bem, isso foi há muitos anos e vem vindo ensinado nas igrejas, vem vindo ensinado para nós que a salvação ela pode sim se perder. Mas nós vamos na igreja e nós ouvimos falar que Jesus salva. Mas se Jesus salva, como é que a gente fala que perde? Como é que a gente pode falar assim, bem, Jesus vem, eu aceito ele me salva, só que eu posso ir para o inferno e eu posso pecar. E aí Jesus vem, aí eu fico. Aí tem essa mistura. Esse negócio de salvação, que eu sou salvo, aí eu perco. Jesus vem e me salva porque eu aceito ele, só que aí se eu pecar eu vou pro inferno. E aí eu não posso, aí eu não quero ficar, porque eu tenho medo. Então muitas das vezes as pessoas, elas aceitam a Jesus, está na igreja, mas não por amor a Cristo. Está na igreja por medo de ir para o inferno. E é esse que é o ponto que está errado. Neste módulo, que eu vou estar dando uma introdução, eu vou te explicar de uma maneira muito mais clara, te preparando pelo que vem pela frente neste curso. Porque no final deste curso, você vai ver que a salvação, ela é pela graça, só que além da salvação ser pela graça, tem uma recompensa, tem um galardão para aqueles que fazem a vontade de Deus, que é o reino. Então, você vai entender aqui neste curso que a salvação, ela é pela graça, só que após a salvação, tem um reino que nos espera para sermos galardoados pelas obras que nós fazemos para Cristo. E aí nós iremos para o reino. Então tem uma diferença de graça e de reino. E na graça, preste bem atenção, na graça nós somos salvos primeiramente no Espírito. É aí que eu falo, a salvação no Espírito, ela não perde. Preste bem atenção. A salvação no Espírito, ela não perde. Mas a salvação na alma, ela se perde. Tá? Danilo, eu fiquei confuso. Como assim? Perde e não perde? É aqui que eu vou te ensinar no curso. É no curso que eu vou te pegar na tua mão, eu vou te mostrar os versículos, eu vou estar te ensinando. Tá? É por isso que você adquiriu este curso, é por isso que você sentiu interesse de aprender sobre a salvação, e é por isso que aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu paguei para estudar, aquilo que eu me esforcei,
aquilo que eu li, aquilo que eu orei a Deus. Eu fui liberto deste andamento religioso que foi nos ensinado. Então, eu não podia guardar para mim. Muitos conhecimentos, se eu guardasse, eu iria ficar um obeso espiritual. E eu falei, Deus, eu preciso ter esta liberdade de ensinar os meus irmãos, ensinar aqueles que querem aprender sobre o Senhor, e é aí que me veio esse estalo. Ensina sobre a salvação, aquilo que você recebeu, passe para a igreja, passe também para aqueles que querem aprender sobre a minha pessoa. Então, eu vou fazer uma introdução e você vai ver claramente o que é a tal da salvação. Você vai entender que a salvação ela é no espírito, ela é na alma e ela é no corpo. E eu quero já te preparar. Cate, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta em gel, um marca-texto em gel. O marca-texto em gel você vai grifar na sua Bíblia. E quando você grifar, o gel ele não vai fazer com que essa tinta do gel acabe manchando a outra página da Bíblia. Então, o gel ele evita que marque o outro lado. Então, eu sugiro que você tenha um marca-texto em gel. E a caneta em gel é a mesma coisa. Ela não vai marcar o outro lado da página e ela é permanente. As outras canetas convencionais, as normais, com o passar dos anos, ela vai sumindo, né? Todas as suas anotações. Então, Bíblia na mão, caneta em gel, um marca-texto em gel, um caderno para você anotar. E um outro detalhe, toda vez que eu falar os versículos, você anota, e se eu citar outros versículos da mesma referência, você vai grifar o primeiro versículo, você vai puxar uma setinha com a caneta em gel, vai escrever de novo o próximo versículo, e nesse versículo você vai marcando um outro versículo e você vai montando uma linha, né, com vários versículos acerca do mesmo assunto. Com isso, quando você for catar a sua Bíblia, você for pregar, você for ensinar, você for falar para alguém, você vai ter muitos versículos de um mesmo assunto, de um mesmo tema. Então, neste curso você vai se preparar, você vai ver quantos versículos tem acerca da diferença da salvação e da graça, tá bom? Vamos com uma introdução que você vai amar, essa introdução que eu vou te preparar para o curso da salvação, do reino e da graça, a salvação completa de Deus. Abra comigo aqui, primeiramente, no versículo que eu acho maravilhoso, que para mim é o carro-chefe dessa nossa introdução, se for ver é até da aula. Efésios, abra comigo em Efésios, capítulo 2, Efésios 2. Minha Bíblia ela é nova, tem algumas páginas que estão ainda coladas, né? Efésios sem pressa. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ó. Preste bem atenção. Pegou a sua Bíblia? Abriu em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Diz assim, olha só. Porque pela graça sois salvo, vírgula, acabou. Primeiramente, eu quero te ensinar esta frase, guarda isso daí. Você não pode ler a Bíblia colocando a sua mente na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia colocando a Bíblia na sua mente. Eu vou repetir. Leia a Bíblia não colocando a sua mente na Bíblia. Você vai ter que ler a Bíblia colocando a Bíblia na sua mente. Ou seja, se você lê a Bíblia querendo colocar os seus conceitos, a sua religiosidade, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que o pastor falou, que o líder falou, que o fulano falou, que o meu amigo falou, mas não foi o que está escrito na Bíblia, se você for ler achando que aquilo que está escrito não é aquilo que você pensa e acha, você já está totalmente errado. Se você quer aprender, você tem que primeiro se desconstruir, se desarmar,
para você entender o que Deus quer falar para você. Não é aquilo que você acha que está escrito aqui, que é. Ah, eu estou lendo aqui, eu acho que... Não é eu acho, não existe eu acho, eu penso. É o que está na Bíblia. Aprenda o tempo verbal do versículo, que é muito importante. Os cristãos não aprendem sobre isso. Então, olha o versículo. Pela graça sois salvo. Olha o tempo. Sois é de imediato. Eu sou salvo pela graça. Estão entendendo? Então, pela graça eu sou salvo. Acabou. Não é assim, pela graça eu posso ser salvo. Pela graça um dia eu vou ser salvo. Ah, pela graça eu sou salvo, mas eu posso perder. Mas o texto está dizendo o quê? Pela graça sois. Pela graça sois salvo. Então, se pela graça eu sou salvo, o que me impede de eu perder a salvação? Você está falando que pela graça eu sou salvo? Eu sou salvo. Mas eu penso. Mas eu acredito. Pela graça sois salvo. Aí que eu quero dizer. A graça, se pela graça eu sou salvo, eu tenho que entender então o que é esta graça. A graça é uma pessoa. Você está entendendo? A graça é uma pessoa. E essa pessoa, que é essa graça agraciada, essa graça sendo uma pessoa, é a pessoa de Cristo Jesus. Aonde Deus, Ele enviou o seu Filho em espírito, né? Ele se transformou, ele veio e se encarnou e esteve no meio de nós. Então, ele se encarnou e se fez homem, se fez 100% homem. Então, ele é a graça, porque a terra estava condenada, a terra estava no meio da lei, e a lei não podia fazer com que o homem cumprisse ela 100%, somente esta graça. Então, por esta graça, por este Jesus, por este Filho Jesus, que Deus nos enviou, pela graça, por Ele, eu sou salvo. Então, a graça é uma pessoa. Eu tenho que entender, a graça é uma pessoa. E se por esta graça, sendo uma pessoa, eu sou salvo. Danilo, então a graça é uma pessoa? Sim, a graça é uma pessoa. Agora, pega esse versículo aqui, 8 de Efésios 2, grifa aqui, ó, pela graça sois salvo. A graça, acha um espacinho, coloca aí, a graça é uma pessoa. Aí você escreve, a graça é uma pessoa. Nessa uma pessoa, puxa uma setinha, anota os versículos que eu vou te passar. É assim que é durante o curso que não vou estar falando toda hora, ó, grifa aqui, você vai vendo. Então, de primeiro modo, faz assim, a graça, grifa, graça, puxa uma setinha, coloca, é uma pessoa. Aí o que você vai fazer? Anotar os versículos. Eu achava bom você pegar um caderno, porque vai ser muitos versículos. Ou, se você achar melhor, na sua Bíblia, fica do seu modo. Então, a graça é uma pessoa. Eu quero que você abra, primeiramente, então, já que a graça é uma pessoa, eu vou te provar na Bíblia, abra para mim em Efésios, no mesmo livro, Efésios capítulo 4, tá? Capítulo 4. É assim que é um curso. Se você pagou, você tem que absorver da melhor maneira, não tem que ter pressa. Eu vou pegar na tua mão, né? Vai ter muitos versículos, vai ter versículo que eu vou ler, outros eu só vou citar, aí você lê, né? Para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas eu vou ler a maioria, tá bom? A maioria para que eu e você podemos andar junto, para que você possa entender, eu profetizo, que o Espírito Santo possa clarificar a tua mente, que você esqueça a toda religiosidade, para que você tenha a sua mente não na Bíblia, mas a Bíblia na sua mente. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Vai nos falar assim, ó. Mas 4 versículo 7, perdão. Mas
A graça foi dada a cada um. Ó, se você tirar essa graça, você vai falar de Jesus, tá? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Que dom é esse? É a salvação, porque a salvação é um dom. A salvação é um dom. E a Bíblia vai nos dizer que os dons de Deus são irrevogáveis, irrepreensíveis. Ele não volta atrás. Uma vez que ele deu, ele deu. Então, se a salvação é um dom, e esse dom está em Cristo Jesus, e Cristo é a graça, e se pela graça eu sou salvo, porque eu sou salvo por esta graça, e essa graça, ela me dá a salvação, porque a salvação é um dom, e o dom vem de Deus, e Deus falou que ele não vai voltar atrás do que ele deu, que é a salvação, porque a salvação ela é irrevogável, não volta atrás, não pode perder, pronto. Matei a charada no curso inteiro. Salvação não se perde. A salvação não se perde porque ela é um dom que está em Cristo, e Cristo é a graça, e Deus falou que os dons são irrevogáveis porque vem dele, porque ele é Deus. Matei a charada. Se fosse ver, se você quiser, acabou o curso. Se a salvação é um dom, ela não volta atrás, por que perde? Não tem como perder, porque ela está em Cristo. Se eu falar que a salvação se perde, eu estou dizendo que aquilo que Deus fez através de Cristo está incompleto, não foi completo, é uma mentira. Mas se a salvação vem de Deus, através de Cristo, e Cristo é a graça, e pela graça eu sou salvo, acabou. Então aqui, ó, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, que é esse dom é a salvação, tá? Esse dom de Cristo, porque ele tem o dom que vem de Deus, que pode salvar. Então pela graça eu sou salvo. A graça é Jesus, a graça é Cristo, porque Cristo tem o dom, através de Deus, de nos salvar quando eu o aceito, quando eu reconheço ele como Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu sou salvo. Então, a graça é uma pessoa. Efésios 4, versículo 7. Agora João 1. Abre para mim, João 1, 14. João 1,14. Diz assim: e o Verbo se fez carne. Verbo aqui no grego é logos. Logos traduzindo é palavra. Então Cristo é o Verbo. O Verbo é a palavra. Então esta palavra estava em Deus. E tudo que Deus fala é através deste verbo, né? Desta palavra. Verbo, ele vai ligar novamente o homem com Deus. O verbo, ele é o movimento que faz a ligação. Então, este verbo, ele vai ligar o que ele havia perdido para com Deus. Então, este verbo aqui, ó, e o verbo se fez carne. Olha aqui, o verbo se fez carne. Que verbo é esse que se fez carne? Jesus Cristo, homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é a graça. Olha aí, pela graça sois salvo. Guarda isso, pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Tenta mentalizar isso, pela graça sois salvo. Então, todas as vezes que você mentalizar pela graça sois salvo, você vai ver. E o verbo, a graça, se fez carne e habitou entre nós. Olha o que vai falar. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio do quê? De graça e de verdade. Então, esta graça, ela se encarnou. Esta graça habitou entre nós.
Esta graça é o Verbo, esta graça é o Logos, essa graça é a palavra de Deus que fala em Apocalipse. Esta graça estava com Deus e Deus nos agraciou com a sua graça, com este presente. Tudo isso eu estou dizendo de início. Gente, é uma introdução do curso. Você está entendendo? É uma introdução, tem muita coisa. Quando a gente fala salvação, a gente pensa que é só assim, ó. Jesus, olha quanta coisa vai vir aí. Então, esta graça é o Verbo. Abra aí comigo em Romanos 3. Segura em Efésios 2, tá? Ainda nós não terminamos. Romanos 3. Romanos capítulo 3. Abriu aí? Romanos capítulo 3. Romanos 3. Romanos 3, 24. Diz assim: sendo, está falando do homem, sendo justificados. Está falando que o homem, ele é justificado, porque está no plural. Sendo justificados, né? Paulo não está falando referente a uma pessoa, está falando de todos. Sendo vós justificados, tá? Justificado. Lembra, eu sou justificado pelo ato de Cristo, pela justiça de Cristo. Então, Cristo, ele me justificou, ele me salvou, por ele eu sou justificado pelo ato de justiça de Cristo. Então, nós, aqui ó, nós, ou sendo nós, justificados gratuitamente, ó, gratuito. Eu sou salvo, eu sou justificado diante de Deus por intermédio de Cristo, porque ele é o Logos, a palavra, o Verbo, ele é a graça, ó. Eu sou justificado gratuitamente pela sua graça. Então eu sou justificado e tenho esta salvação por intermédio da sua graça. Deus, ele enviou a sua graça. Então, pela graça, eu sou justificado gratuitamente. Aqui, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção. Ó, redenção. O que é redenção? Resgate, salvação, redenção. Ele veio buscar redenção, salvação. Pela redenção que há o quê? Aonde que está a minha salvação? Aonde que está a minha redenção? Olha o que o texto está dizendo. Aonde que está? Em Cristo Jesus. Então, quem é esta graça? Ela não é uma pessoa. De que pessoa que é? A pessoa de Cristo Jesus. Ele é a minha graça. Continuando, a graça é uma pessoa. Agora, abra comigo aí em 2 Timóteo. Tudo isso porque a graça é uma pessoa. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, tá? Capítulo 2, versículo 1. 2:1. 2:1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há onde? Aonde que está essa graça que eu vou me fortificar, que eu vou me fortalecer? Aonde que está esta graça? Em Cristo Jesus. Então a graça está em Cristo, porque Cristo é a graça. Aqui que Efésios fala, pela graça sois salvo. Então a graça é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo Jesus. Abra comigo em Tito. Aonde, Danilo, em Tito está falando da graça lá? Tá falando da graça. Tem Tito na minha Bíblia? Tem.
Tem Tito na tua Bíblia, você pode ter certeza que tem. Se não tiver, você arruma uma Bíblia que tenha. Mas tem Tito na Bíblia sim, tá no Novo Testamento, tá? Abre em Tito aí. É pouquíssimas páginas, deixa eu ver se eu até acho que na minha Bíblia até colada. Tito. Eu vou achar também. Tito. Aqui. Você está com dificuldade? Estava em Timóteo, né? É o próxima carta. Ó, Tito. Achou aí? Tito, capítulo 2. Olha o que vai falar no versículo 11, ó. Tito, capítulo 2. Porque a graça salvadora de Deus, essa graça salvadora, esse D está falando de quem pertence a essa graça. É de Deus, tá? De Deus pertence essa graça. Ó, graça o quê? Pronto. A graça, ela é salvadora. Então, a graça, ela me salva. Você está entendendo que a graça te salva? E essa graça, ela é de Deus. E essa graça se encarnou. E essa graça é uma pessoa. Olha aqui, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Nós não lemos ali que esta graça, ela se fez carne e ela habitou entre nós. Que nós lemos lá em João 1,14, que essa graça, que esse verbo, ele se encarnou e se habitou entre nós, se habitou no meio dos homens. Essa graça, ela é salvadora. E essa graça é a pessoa de Cristo Jesus. Eu não sei se você está puxando os versículos, né, com a mesma sequência, mas a graça é uma pessoa. Abra comigo em Atos. Abra comigo em Atos. Não tenha preguiça. Atos, vamos lá. Atos, capítulo 15. Só estou começando. Atos, capítulo 15. Vamos falar que a graça é uma pessoa. Graça é uma pessoa. Pela graça sois salvo. Você vai sair daqui craque neste curso. Você não vai deixar ninguém te enganar se não mostrar na Bíblia. Graça é uma pessoa. Atos capítulo 15, versículo 11. Olha o que vai falar. Mas cremos que seremos, que seremos salvos. Anota isso, grifa com o seu marca-texto em gel, escreve. Olha o que está escrito. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, pela graça sois salvo. A graça é pelo Senhor Jesus Cristo. E esta graça é uma salvação, que é um dom, e esse dom pertence a Deus, e Deus fala que esse dom ele é irrevogável, irrepreensível, ele não volta atrás, porque esse dom pertence a Deus. Então, se eu disser que a salvação ela pode se perder, eu estou dizendo que o que Deus fez ele é mentiroso, todo o sacrifício que Deus fez através de Cristo Jesus na cruz do Calvário para me salvar não adiantou nada, foi incompleto, não está completo, ele mentiu, ele errou. E aí? Eu estou te provando na Bíblia que essa graça é uma pessoa e ela é salvadora. Então a graça é Jesus, ele não tem pecado. Ele é perfeito. Então ele me salvou. Mas Danilo, então por que as pessoas falam que a salvação se perde? Porque elas confundem que essa graça salvadora que está em Cristo Jesus, ele veio salvar o homem através no Espírito. A graça, ela nos salvou primeiramente no Espírito. O homem ele foi salvo no Espírito, e no Espírito a salvação não se perde, porque é Espírito, alma e corpo. Quando o homem caiu, ele caiu primeiramente no Espírito, e Deus é o quê? Pai dos Espíritos, e Deus ele é Espírito. Cristo ele é Espírito e encarnou. Quando ele se encarnou, ele se fez 100% homem, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 em 1, é a triunidade de Deus, eles são Espírito. Então, se Deus ele é Espírito,
O homem caiu primeiramente no espírito, e quando ele veio resgatar o homem, ele veio resgatar o homem no espírito, porque o homem é espírito, o homem é corpo. Quando o homem cai no espírito, Cristo é espírito, se encarnou e veio salvar o homem no espírito. E é aqui que a salvação não se perde, é no espírito.